Gente, eu quero agora conversar com vocês sobre um assunto muito importante, sobre a questão do desemprego, a retomada também do emprego. Dá uma olhada nesse VT que a gente vai conversar daqui a pouco com um especialista. Vamos ver. Ninguém pode antecipar 100% como estará o mundo quando a pandemia da Covid-19 passar. Mas os impactos da crise no mercado de trabalho já são históricos. Os milhões de trabalhadores em home office já obrigaram empresas a se adaptarem à força a uma tendência que veio para ficar. A Organização Mundial do Trabalho antecipa que, no segundo semestre de 2020, 195 milhões de empregos terão sido destruídos por causa da pandemia, principalmente nos países onde impera a economia informal. Nesse cenário sem data de validade, as mudanças de hábitos são inevitáveis. A nova era no mercado de trabalho traz mudanças além da consolidação do home office. Especialistas apontam um crescimento nas áreas ligadas à tecnologia, à comunicação e à saúde. Mas afinal, como fica a questão do desemprego e como se adaptar ao mercado de trabalho que já mudou e continua mudando? Descubra agora, está começando o nosso Papo Reto de hoje. Olha, gente, quase 9 milhões de pessoas perderam emprego entre maio e junho. É muita gente. Eu vou conversar agora com Lincoln Firosmandi. Lincoln Firosmandi é doutorando em Ciências Sociais Aplicadas. Olha, o currículo dele é maravilhoso. Olha aqui, ó, doutorando em Ciências Sociais Aplicadas, mestre em Planejamento Urbano, pós-graduado em Administração de Recursos Humanos, historiador, responsável pelo desenvolvimento de mais de 12 mil profissionais pela América Latina, é mentor e coach com formação internacional e com foco em desenvolvimento de lideranças. Olha que beleza, olha que 10 anos, ocupou 10 anos a cadeira de coordenador de pós-graduação da FAP. Lincoln, boa tarde, muito obrigado pela sua presença conosco. Quero lhe agradecer pelo seu tempo que você dispõe e que você nos ajuda agora a refletir, a pensar e talvez até encontrar saída. Muito obrigado, Lincoln. Obrigado, senhor padre. É uma alegria poder falar com você. Aproveito para cumprimentar todos que estão aí no estúdio, quem também nos assiste de casa ou aí pelas mídias digitais. Isso. Bom, primeiro, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre esse assunto, eu já estou aqui com a minha caderneta para anotar a receita de 3 minutos para ver se eu consigo ganhar uns pontos com a Dona Maria aqui em casa hoje à noite. Pode ter certeza, você vai ver. Facinho a receita. Todo dia eu dou dica também de receita bem facinho, pode ter certeza, viu? Lincoln, E aproveitar também para parabenizar o Gustavo, né, que está fazendo aniversário e fez uma performance de altíssimo nível, né? Você viu o Fred Mercury? Como que você viu? Que coisa? Aliás, ô Lincoln, tinha outros vídeos que a gente não pôde mostrar aqui porque não tinha tempo, mas olha, ele vai mostrar pra gente aqui uns dias. Obrigado. Ô Lincoln, mas olha, eu fiquei impressionado com o número aqui que eu li e depois eu até me repeti. É realmente isso? As pessoas perderam o emprego, ou seja, elas estão sem perspectivas desse emprego, Lincoln? Pois é, padre, a gente está vivendo um momento muito peculiar da história, né? Nós já atravessamos grandes crises humanitárias, grandes crises relacionadas ao trabalho, mas sem sombra de dúvidas, o coronavírus trouxe aí um processo de ressignificação para muitas áreas e uma delas, sem sombra de dúvidas, é as que estão relacionadas ao mercado de trabalho. Mas para quem está assistindo a gente, existem 2 pontos que são muito importantes quando a gente pensa nesses números que muitas vezes nos assustam, que é a quantidade de pessoas que perderam os postos de trabalho. E esses 2 pontos que eu queria muito dividir com o senhor e com quem nos assiste, tem a ver com o processo de qualificação e com o processo de requalificação. Por quê? Porque aqueles que perderam os seus postos de trabalho, eles precisam aproveitar esse momento em que nós estamos para se qualificar. Nós temos hoje diferentes instituições de ensino em vários lugares no Brasil e no mundo que oferecem plataformas gratuitas de aprendizagem para que você possa melhorar a sua apresentação profissional, o seu currículo profissional e, consequentemente, quando a situação melhorar, você poder ter uma capacidade de competitividade melhor na retomada do trabalho. E para aqueles que estão trabalhando, é o processo de requalificação. É você olhar para suas atividades hoje e pensar o que mais falta para você desenvolver essas habilidades e não fazer parte dessa estatística que você muito bem colocou a respeito dos dados do IBGE sobre a quantidade de pessoas que perderam o emprego durante a pandemia.
Você acha que esse tempo, mesmo o tempo que estão desempregados, é o tempo propício para que se faça esse tipo de requalificação, ou então de aprofundamento, ou de até pensar uma outra forma de agir no mercado de trabalho? Você acha que esse tempo é um tempo propício para isso, Lincoln? Sem sombra de dúvida, padre, porque a gente está vivendo um momento híbrido, né? E esse momento híbrido, ele serve justamente para a gente transitar em outras áreas de atuação que não sejam simplesmente só aquelas que nós estamos acostumados. Então, o que a gente tem percebido é que cada vez mais as pessoas estão aproveitando esse tempo, que diferentemente de 30, 40 anos atrás, a gente não tinha o advento da internet, e para você, por exemplo, aprender um idioma, você teria que esperar uma revista chegar na banca para você comprar com um CD e aí tentar aprender. Hoje, eu conheço pessoas que em 6 meses iniciaram a aprendizagem no inglês, no francês, no italiano, ou mesmo de outros cursos relacionados à questão da digitabilidade, que a entrevista, aliás, a matéria agora há pouco passou, e que estão aproveitando esse período para se qualificar. Agora, nós estamos vivendo um período que as pessoas perderam o emprego, perderam a renda também, né? Elas perderam a renda. Existem direitos assim específicos para as pessoas que de repente estão sem renda, para que elas possam ter pelo menos alguma coisa que dê para ela condições dela se requalificar, procurar nesse período? Existe alguma coisa que possa ajudá-las nesse momento? Olha, padre, existem muitos centros de atendimento e postos de trabalhadores em diferentes municípios do território nacional que estão aí tentando fazer uma força-tarefa para requalificar e para dar oportunidade para as pessoas retomarem o mercado de trabalho. Mas, de fato, é um momento muito delicado. O que a gente não pode fazer é esperar que as coisas simplesmente mudem de uma hora para outra, porque elas não vão mudar, e aproveitar essa fase para então buscar novos conhecimentos. Eu diria aqui que existem 2 grandes habilidades importantes nesse momento para todo mundo se atentar. Uma tem a ver com a inteligência relacional, a nossa capacidade de cognitivamente nos relacionarmos com as pessoas, e a outra é a adaptabilidade digital, porque agora a gente percebe que tudo dá para fazer por meio de plataformas digitais, como esse nosso bate-papo de hoje. Verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que você é um coach renomado, é uma pessoa que é uma referência no Brasil quanto a essa questão da requalificação, de tudo isso. Eu vou perguntar, você falou em, de repente, mudança, às vezes até mudança de curso da sua história, da sua vida na questão profissional. Sempre é tempo de mudar? A idade, de repente uma pessoa já já passou dos 40, já passou dos 50, ela pode ainda pensar em mudança? Fala, de repente buscar uma outra coisa na minha vida? Ou a gente chega um tempo e fala, não dá mais para mudar, eu cheguei a um ponto, eu tenho que parar. Olha, excelente pergunta, padre. Tem que tomar cuidado para não ter a sina de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim e vou ficar assim. Então, a primeira mudança que acontece é na nossa mente. Se eu me comporto como alguém jovem mentalmente, as fronteiras da idade, as fronteiras das dificuldades do dia a dia eu vou superar, porque eu consigo, de forma muito sábia, utilizar o repertório intelectual que eu tenho. Agora, a gente também precisa estar muito atento que muitas vezes a gente acaba se deparando com situações pelas quais a gente está vivendo um momento e a gente acha que aquele momento nunca vai passar. Eu gosto muito de uma frase, na verdade é um texto antigo que dizia que quando a gente acorda de manhã e diz que as coisas estão difíceis, os anjos lá em cima respondem, será mesmo que elas estão difíceis? Mas quando a gente acorda de manhã e diz assim, puxa, hoje as coisas não estão 100%, mas estão muito melhores do que ontem, os anjos lá em cima respondem, melhores do que ontem? Você ainda vai ver o que são coisas melhores. Interessante, olha, interessante. A gente está falando sobre desemprego, emprego, tem uma das últimas notícias que a gente tem do nosso ministro da Economia, é que ele afirma que se aumentar o salário mínimo, se a gente aumentar o salário mínimo, a gente vai ter um número muito maior de desempregados. Ele diz assim que seria condenar as pessoas ao desemprego. Não sei se você concorda com isso, você de repente, realmente a gente precisa, esse é o jeito de agir, não é? Eu sei que você não está aqui para falar de economia, mas a gente fica preocupado numa retomada da economia depois dessa pandemia. É uma situação muito delicada. Veja, a gente tem aí uma previsão de retração do PIB, no último dado do Banco Central, de pouco mais de 5% para esse ano negativamente.
Então, qualquer movimento que a gente faça na economia no sentido de aumentar os ativos dos trabalhadores, ou seja, o salário mínimo, isso, sem sombra de dúvidas, pode gerar uma consequência que lá na frente essa conta alguém vai ter que pagar, e quem vai pagar somos todos nós. Então, é claro, aí é uma questão de ponto de vista de quem faz a economia, no caso o ministro da Economia, mas o mais importante é tentar observar quais são as atividades que eu posso fazer, muitas vezes da minha casa, utilizando o recurso da tecnologia, para poder buscar aí uma renda extra enquanto essa situação não passa, enquanto a gente vive esse momento de pandemia. Olha, eu estou achando fantástico, o pessoal está gostando muito, a gente está tendo muita repercussão da sua entrevista aqui na Rede Vida, e eu acho que uma coisa mais interessante que você tem falado e tem despertado nas pessoas, por isso que as pessoas estão gostando, é essa possibilidade, justamente, você está dizendo, dessa digitabilidade. Todo mundo pode fazer o que quiser a qualquer momento, em qualquer lugar, justamente porque é tecnologia. E você trouxe um dado muito interessante, que se esta pandemia tivesse acontecido 30, 40 anos atrás, seria um estrago muito maior. Ela não consegue ser pior justamente por causa disso, né, Lincoln? Por causa que nós podemos lançar a mão de outros recursos, principalmente daquilo que a tecnologia nos dá. Ou seja, eu posso estar em casa fazendo curso, eu posso estar em casa fazendo doce, botando na Instagram e dizendo que vendo, eu posso estar, né, e a questão que a gente viu, muitas pessoas trabalhando com entrega justamente por causa da tecnologia, né? Isso é uma coisa interessante. Eu vou só falar com a Simone, já volto para conversar com você, mas eu quero falar, nós estamos conversando com Lincoln Firosmand. Seu nome é bonito, hein? Firosmand, olha, é bonito, mano. Lincoln Firosmand, ele é doutor em Ciências Sociais Aplicadas, doutorando em Ciências Aplicadas, mestre em Planejamento Urbano, pós-graduado em Administração e Recursos Humanos, coach, né, como eu disse, coach renomado, né, trabalha responsável pelo desenvolvimento de 12 mil profissionais pela América Latina. Eu vou dar o contato dele agora, depois vou dar o contato de novo. Olha, eu acho que seria interessante vocês entrarem em contato, hein? Olha lá. Primeiro vou dar o Instagram dele, @LFirosmand. Olha aí, LFirosmand. Pode seguir no Instagram, tá bom? Tem um canal no YouTube que é muito bom mesmo, LATF Consultoria, tudo junto. Pode se inscrever no canal dele. E o telefone 0 operadora 12 991655499. A gente está falando sobre essa retomada, sobre essa crise também do desemprego, tudo isso. E o Lincoln está nos trazendo esperança sobre tudo, esperança, isso que é muito bom. Porque nessa história, Lincoln, de crise, todo mundo sempre só fala, isso tá ruim, vai piorar e tal. Eu vejo você, eu acho que muito bonito isso, você trazer esperança, falar, olha, podemos reinventar, podemos retomar, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, essa crise que a gente está falando de desemprego e de gente que tentando se recolocar no mercado, isso não é uma coisa do Brasil, o mundo todo está passando a mesma situação, né? Isso mesmo, padre, o mundo todo está atravessando essa mesma situação, claro. Alguns países sofrem mais e são mais afetados, em especial aqueles que têm condições econômicas mais desfavoráveis, e outros vão conseguindo se readequar conforme o distanciamento social vai se ampliando e as economias vão retomando. Mas esse não é um problema especialmente do Brasil, é uma situação global que nós todos vivemos, e por isso que eu retomo aquilo no início que a gente conversou na nossa conversa, né? Que é a questão da qualificação e da requalificação. Eu não vou esperar a crise acabar para poder me qualificar ou me requalificar. Isso. E olha, quem optou por começar, de repente, um negócio novo, um negócio próprio, ou está assumindo aí, de repente, um caminho diferente do que ele sempre viveu? Eu sei que parece uma pergunta assim, meio de querer pista, querer um milagre, mas quais seriam as melhores áreas nesse momento, a partir da sua experiência, quais seriam as melhores áreas para que de repente a pessoa pudesse agora assumir uma coisa para a sua retomada? Olha, padre, o que a gente tem visto como o maior movimento de crescimento é a área da tecnologia. E por que a área da tecnologia? Porque nós estamos digitais, nós nos tornamos digitais. E quando eu comentei a respeito da competência da adaptabilidade digital, não significa só estar conectado, por exemplo, porque muitas pessoas pensam que adaptabilidade digital significa estar na rede social. A rede social, estar na rede social é um dos elementos dessa adaptabilidade. Agora, você saber usar ela a seu favor
para produzir vídeos, editar, gerar conteúdo, criar possibilidades de venda, como o senhor mesmo colocou, usando os stories do Instagram. Isso é algo que só depende de você, né? Tem muitos tutoriais gratuitos hoje no YouTube, por exemplo, que em 10 minutos você consegue fazer uma coisa sem gastar nenhum centavo. Sim. Isso de repente, essa coisa ligada mais à tecnologia, a gente percebe que é um dos caminhos, é uma das maneiras de que a gente pode, de repente, já antever aí uma retomada. Mas quem, de repente, perdeu o emprego, e ele não vê por causa da idade, por causa de repente, da não qualificação, ele não vê uma outra saída, ele também deve buscar o curso, deve buscar a requalificação, deve buscar, aliás, a formação, não é verdade? Sem sombra de dúvidas, é aquela história, o limite da idade muitas vezes está na nossa cabeça. O senhor sabe que quando eu fiz o mestrado, eu tinha um colega na minha sala de aula que ele tinha 82 anos. E nós ficávamos assim completamente pasmos com tanta energia de alguém que teoricamente, pelo andar da vida, já poderia estar se dando ao luxo de descansar, de aproveitar tudo aquilo que ele construiu. Mas em momento algum ele fez isso. Ele estava lá numa sala de aula se colocando à disposição como qualquer aluno buscando conhecimento. Então, o limite, a régua, ela é colocada pelo indivíduo. Se você disser eu não sou capaz, o nosso cérebro ele é um aparelho biocomputacional, ele vai executar o comando que você mandou. Se você disser assim, olha, eu não vou conseguir, você pode ter absoluta certeza que você não vai conseguir, porque ele vai executar o comando que você deu. Agora, se você, mesmo diante da adversidade, da dificuldade, se colocar numa posição de aprender, desaprender e reaprender, bom, aí a vida o céu é o limite. Eu estou gostando de conversar com você, porque você é sempre uma pessoa que está mostrando caminho, está mostrando esperança, isso é muito importante. Nesse momento, é momento disso, da gente realmente encher-se de esperança, não uma esperança vazia, mas você está trazendo coisas concretas. Eu posso ir por ali, eu posso ir pela requalificação, pela formação. Isso é muito importante mesmo. Lincoln, eu queria muito agradecer você justamente por essa palavra de esperança e de tanta sabedoria que você trouxe pra gente. Deixa eu repetir também aqui, olha, os contatos do Lincoln. No Instagram, gente, é @lfirosmandi, no canal do YouTube dele, que é ótimo, LATF Consultoria, muito importante você entrar lá e dar uma olhada. E o telefone 0 operadora 12 99165 5499. O Lincoln é coach, ele é doutorando em Ciências Sociais Aplicadas, responsável aí. Olha, eu acho que seria muito interessante vocês começarem a entrar em contato com o Lincoln para trazer ele para uma palestra, para deixar as pessoas aí realmente animadas para essa retomada. Lincoln, muito obrigado mesmo. O pessoal gostou demais, viu? Muito bom mesmo. Obrigado, Lincoln. Obrigado, senhor padre. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de evangelização. E um abraço para todos que estão aí no estúdio e também nos acompanhando de casa. Muito obrigado. Ô, gente, olha que interessante. Eu gosto de gente assim, igual o Lincoln, com esperança, falando, a gente tem um problema? Então vamos fazer alguma coisa diante desse problema. Aliás, a palavra problema, ela significa aquilo que nos lança para frente. Pró é um prefixo grego que diz para frente, né? Então o problema é sempre eu ser enviado para frente. Por que o problema é isso? Cada vez que um homem se deparava com um problema, ele evoluía, ele ia para frente. Cada vez que você tem um problema na sua vida, você evolui, você melhora, você vai lançado para frente. Então, a gente deve agradecer a Deus pelos problemas. Deve agradecer a Deus pelos problemas, porque se não fossem os problemas, nós cruzaríamos os braços e não sairíamos do lugar. Cada vez que temos um problema, nós lutamos, nós levantamos da cama, nós levantamos de onde estamos e vamos em busca da solução. Que Deus nos dê cada vez mais problemas e sabedoria para solucioná-los todos.